E aí, pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos ao Lunação Esoterismo. Estamos aqui junto para começar mais uma leitura de tarô no canal. E o nosso tema de hoje é o seguinte: ele ou ela perdeu o interesse? O que pensa sobre nós? Então, vida amorosa em questão, uma leitura afetiva para você que se encontra nessa situação aí, né? De repente, vendo quem você gosta, se afastar, de repente deu uma esfriada no clima que estava rolando, aí você começa a se preocupar. Será que a pessoa perdeu o interesse? Será que desistiu? O que será que vai em la cabecita do ser de luz aí que você está mentalizando? Então, saberemos disso nessa leitura que vai ser mais dinâmica hoje. Então já vamos para a nossa pedrinha aqui, olha, hora da sua intuição. Você vai escolher olho de tigre ou amazonita. Se concentra, pausa o vídeo se você precisar, tá bom? Então, eu começo sempre pela pedrinha que eu deixo nessa mão, olho de tigre. E aí vou botar ela aqui. A amazonita vem para a mesa daqui a pouquinho, tá? Então eu vou abrir para vocês hoje aqui o tarô de Waite e o baralho cigano. E desse lado eu tenho o baú de mensagens que eu vou também pegar uma mensagenzinha para você no final da leitura, tá? Então, vamos aos nossos arcanos. Enquanto eu preparo as cartas, chance de você fazer a sua inscrição aqui no canal para somar comigo, ativar o sininho para saber das próximas consultas e não perder, né? E deixa o seu like também, vamos trocar a nossa energia de sempre aqui. Arcanos maiores, abrindo a sua leitura. Será que mostram alguém que desiste, que desistiu, que perdeu o interesse? Sol, estrela e a carta do carro, tá? Olha, são arcanos muito positivos aqui, que inicialmente, então, não indicam perda de interesse, tá? Mas sim, alguém que sim vê um caminho muito importante para ser trilhado com você. Isso já dá um indício importante, que de repente é o seguinte: às vezes a pessoa dá uma afastada, pode mudar um pouco o comportamento em função de algum problema que está enfrentando, né? E aí nem sempre é aquela pessoa que se abre, e aí você fica naturalmente sem entender, começa a pensar besteira, começa a se preocupar, né? Começa a achar que o negócio é pessoal, que houve uma perda de interesse dele ou dela com você, e não é o que nós estamos vendo. Esses arcanos maiores sinalizam uma pessoa interessada em você, sim, vendo um caminho que vale a pena ser trilhado. Mas eu tenho uma informação importante para te dar aqui, tá? Então é o seguinte: existem sentimentos aí, o arcano do Sol fala sobre isso, né? Alguém que encontra uma força de realização para experimentar com você, tá? Um caminho que pode ser de felicidade a dois. Mas aqui, com a estrela e com o carro, o que nós temos? A estrela fala de esperança, mas fala também de certas coisas que não são para já, né? Muitas vezes fala de um caminho sendo preparado, e aqueles momentos, aquelas situações que nós vamos encontrar um pouco mais adiante. E como veio o carro após a estrela, a gente vê nesse carro que tipo de situação? A questão mais de iniciativa, de movimento, de fazer acontecer, da pessoa que vem atrás, né? E que expressa mais dos sentimentos, abre mais do jogo, um pouco mais à frente, né? Então eu acredito que esse arcano retrate para nós alguém guardando certas cartas na manga, esperando agir no momento em que julga mais adequado. Pode ser que neste momento não seja a melhor hora para ele ou para ela de fazer acontecer o que tem para acontecer entre vocês. Podem existir alguns assuntos pendentes, né? Mas enfim, vamos dar uma detalhada nesse tarô com os nossos arcanos menores. Uma tranquilidade eu já te dei aqui. Perda de interesse não aconteceu. Não se trata de alguém que desistiu de você não, tá? Na parte dos pensamentos a respeito de vocês dois, também já dei algumas ideias, né? Alguém que vê um caminho de felicidade, de coisas que valem a pena, mas um caminho sendo preparado e não pronto para acontecer. Algumas coisas que ficam para depois. A esperança da estrela realmente apontou isso para nós, e o carro vindo depois é a atitude um pouco mais adiante, não agora, tá? Por que disso? Vamos lá. Então, detalhando com arcanos menores agora. 3 de espadas. Olha, esse é um arcano menor que mostra algumas dificuldades emocionais,
algumas dores, né? Então vem mostrar para nós o que a respeito de pensamentos que esse alguém tenha a respeito de vocês dois. Algumas coisas que não vão muito bem, né? Algumas diferenças também que acontecem e que não podem ser ignoradas. Então, esse arcano pode dar uma ideia para nós que é a seguinte: a necessidade de cada coisa acontecer também no seu tempo, de um passo que não pode ser apressado, porque de repente vocês acabam passando por cima de certas situações que precisam ser melhor compreendidas, né? A gente vê nesse 3 de espadas algum tipo de bloqueio emocional que prejudica a passagem de realização, de felicidade desse arcano do sol, que está do ladinho aqui, tá? Então, é a pessoa também que pode ter a consciência de algumas diferenças que vocês precisam aprender a lidar, com as quais vocês precisam aprender a lidar. Muitas vezes pode ser a pessoa que se retira um pouco também, né, para sinalizar isso. Sabe aquela pessoa assim que vê um problema e ao invés de falar sobre isso, se recolhe, silencia? Pode ser o caso, tá? Aqui eu estou te ajudando a entender mais um ponto. Poxa, então é a pessoa que na hora que vê onde tem um problema, ao invés de falar sobre isso, vai se calar. É isso que pode ter acontecido aí. Isso pode ter dado a impressão de alguém que perdeu interesse em você, de uma pessoa que está desistindo, porque de repente começou a dar uma esfriada, deu um gelo, está falando menos do que falava, está se propondo menos, né? Tem gente que é assim, e muitas vezes algumas pessoas agem dessa maneira, diante de um problema, ao invés de abordar o assunto, se recolher, por medo da sua reação, né? Às vezes, não vou falar sobre isso porque não sei se a pessoa vai gostar e tal, mas ao mesmo tempo a pessoa fica ali desconfortável e gera um impasse, né? Aí eu preciso dizer, também isso pode refletir a falta de coragem, né? De posicionamento de quem você gosta aí com você, de às vezes falar do que tem que ser falado. Pode ser o ser de luz aí levemente bundão em alguns aspectos, tá? Para falar o português logo, porque era isso que eu tinha que falar, né? Não é a pessoa que vai ser firme, que vai se posicionar, isso não foi legal, não gostei disso. É a pessoa que pode ter medo de, às vezes, tratar desse jeito alguma coisa com você, né? E aí, como eu expliquei, ao mesmo tempo fica ali desconfortável, então é aquela energia que trava e acaba indo para o pior caminho, que é o de não haver o diálogo e de você não conseguir entender o que está acontecendo. Isso te dá muita margem para pensar besteira, como provavelmente está acontecendo, tá? Mas olha, é alguém realmente com boas intenções, né? Para estar com você, é alguém querendo desfrutar mais da sua companhia, porque passando essa parte, que eu acho que ajudou a elucidar um pouquinho mais de um silêncio, de um afastamento, tá? Então nós temos 2 arcanos menores de copas, um as e um rei. É o primeiro e o último do naipe, né? Então aqui a gente tem um ciclo completo entre vocês, né? Na verdade, com o que o tarot está sinalizando. O as mostra alguém que realmente nutre sentimentos por você e entende que tem muito para acontecer, mas no devido tempo. O arcano da estrela, que fala muito sobre preparar um caminho, né? Projetar algumas coisas para viver e não sair atropelando tudo aqui, né? Colocar as atitudes, a movimentação no tempo certo. E o rei de copas é alguém que tem o domínio das emoções e é uma pessoa que provavelmente não age na base da pressa, tá? É o controle das emoções e é a pessoa que não se afoba, que não sai colocando aqui, né, a carroça na frente dos cavalos, tá bom? Então, gente, não existe uma perda de interesse, não é alguém que desistiu de você, há sentimentos, tá? Mas é alguém que entende que alguns pontos precisam ser ajustados, tá? E é a pessoa que não é tão direta na questão das dificuldades emocionais a dois. É a pessoa que se retira, que silencia, que muitas vezes vai querer te dar a entender que existe alguma coisa errada, que aconteceu algum problema com esse comportamento, que, na minha visão, não é o mais saudável a dois. Eu acho que você vai pensar igual a mim, você talvez concorde. Seria mais fácil se a pessoa falasse o que está errado para que vocês tivessem a chance de, né, tratar mais rapidamente ali, ao invés de deixar no ar e silenciar, né, e se retirar e tal.
certo? A parte de deixar para depois tem só a ver com isso? Acredito que não. Tem mais coisas envolvidas. Provavelmente você lida com alguém que é a pessoa que tem a intenção de um relacionamento, né? Mas que talvez não esteja no momento ideal da vida para assumir uma responsabilidade, mas sim está preparando o caminho para chegar lá. Isso pode falar muito sobre algumas pendências que a pessoa tenha para resolver, às vezes questões com família, com trabalho, tá? Que não foram especificamente sinalizados aqui, mas fica como indícios também, né? Afinal de contas, nós temos, sim, alguém que pode adiar algumas decisões, entende que há um caminho, quer viver com você, mas não quer afobar, não quer apressar. Então é alguém que entende que por alguma razão não é um caminho pronto para acontecer, que as coisas precisam amadurecer um pouco mais a dois, tá? Então, o que o tarô nos mostrou também já te ajuda a saber o seguinte: não adianta querer apressar o passo, né? Não é tudo para hoje, vai acontecendo aos poucos entre vocês. Mas realmente não é alguém que desistiu. Quer estar com você e não é pouco não. Tem ótimas intenções para isso mostradas ali nas cartas, tá? O lado bundão que eu falei, né? Brincando, mas ao mesmo tempo falando sério, acredito que seja um aspecto aí que atrapalha sim, né? Por quê? Tira, nossa, tá pipocando carta aqui, né? Mas caiu tudo meio fechado, bagunçado, então seguimos embaralhando. Tira a oportunidade de vocês conseguirem tratar mais diretamente, né? De alguns assuntos. Baralho cigano, abrindo para você com carta dos caminhos, a cruz e a lua na primeira linha, tá? Essas cartas apontam realmente para alguém que quer viver com você. A carta dos caminhos mostra alguém que se coloca na jornada com você, né? E é uma pessoa que leva em conta a possibilidade de vocês trilharem diferentes direções juntos. Não é só de um jeito que dá para viver, não é só de um jeito que dá para acontecer. Isso pode mostrar uma pessoa que tem a cabeça aberta para, às vezes, buscar uma alternativa e fazer diferente, mas não deixar de fazer, tá? Isso eu acho legal. A cruz aponta aqui para uma ideia de destino, de alguma maneira. Não é por acaso que vocês se cruzaram, não é por acaso que vocês se conhecem, que as coisas acontecem como são. Existe um motivo, tá? E alguém que experimenta esse sentimento com você. Então, se você experimenta isso, estamos vendo o que é aqui? Reciprocidade, no sentido de uma ligação mais profunda, né? De podermos excluir qualquer possibilidade de acaso. Não existe um acaso entre vocês. E essa carta da cruz indica ainda uma força de superação. Então mostra um pensamento dele ou dela no sentido de acreditar que vocês vão conseguir resolver qualquer tipo de pendência emocional ou qualquer diferença que exista, como nós vimos que existe, sim, no 3 de espadas ali. É alguém que se contraria com algumas coisas, né? E ao invés de tocar no assunto diretamente, tira o time de campo ali. Vamos lembrar do ladinho bundão lá, né? E aqui a lua, que mostra, né, alguém que reconhece as suas qualidades, sabe da pessoa que você é, e é uma carta que mostra uma grande conexão emocional, que esse alguém experimenta com você. Então isso fala de alguém querendo viver mais, vendo um propósito aí, mas sabendo que as coisas precisam ser também no devido tempo, né? Isso pode mostrar uma pessoa que não está tão preparada para uma relação, que está apontando para isso, mas que quer fazer acontecer aos poucos, tá? Então isso também já te ajuda a saber o que é possível para hoje e talvez o que ainda não é, né? A grande ideia que você com certeza já tem aqui é a seguinte: não é a pessoa que perdeu interesse, não é a pessoa que desistiu. Então você não está com as suas expectativas em vão. Existe correspondência afetiva, beleza? E na última linha de cartas, o que nós temos? A serpente, a carta da casa e o livro. Olha, aqui nós temos uma pessoa insegura, tá? Essa serpente vem mostrar muito isso, que pode combinar com o 3 de espadas ali, onde estão as diferenças. Então, agora o baralho cigano mostra para nós uma pessoa também insegura, desconfiada, que para poder se entregar mais na emoção, sente a necessidade de experimentar segurança, a segurança mostrada pela casa.
Então é alguém querendo eliminar riscos de muitas vezes não ter uma correspondência, de não ter a confiança correspondida, tá? Isso pode revelar a pessoa que às vezes vem de uma experiência negativa, que carrega algum tipo de trauma emocional, tá? Que às vezes por pequenas coisas já dá aquela bloqueada no emocional. Talvez você tenha essa sensação, né? De em certos momentos, aparentemente do nada, a pessoa dá uma bloqueada com você. Tava se soltando, se recolhe, né? Tava esquentando, dá uma esfriada, aí você fica assim, ué, o que aconteceu, né? Como eu falo algumas vezes, a baita da interrogação na testa aí, por quê? Mudanças comportamentais por pouca coisa, por quê? É uma pessoa insegura, desconfiada, com a necessidade de ter a segurança para uma entrega emocional, tá? Então veja como são as coisas, né? Às vezes as pessoas parecem muito firmes, mas isso várias vezes é a imagem que se quer passar, é a casca, né? O que está por dentro, muitas vezes é um ser humano frágil, por mais que não queira aparentar isso, né? Só que aqui, galera, né? No tarô e no baralho cigano, não dá pra esconder essas coisas. As cartas vão mostrar, né? Como as pessoas são, tá? E o livro vem falar de troca de experiências, de aprendizados entre vocês, que este alguém então considera que é uma parte legal. Então, alguém que sabe que vocês têm uma compatibilidade, apesar de algumas diferenças, né? Vocês têm uma compatibilidade, vocês podem viver juntos algo que acrescenta, com a troca de aprendizados, né? Um tendo a ensinar ao outro, um tendo a aprender com o outro. Então, alguém que sente que é um caminho que vale a pena, mas está indo aos poucos aqui, né? Existe a ideia de uma entrega maior, de uma atitude mais incisiva aqui dele ou dela com você, mais adiante, como o tarot está sinalizando. Sentimentos tem de sobra, com o as de copas, com o rei de copas, com a lua, não tenha dúvida disso, tá? Então, eu acho que alguns pontinhos atrapalham aqui entre vocês. Você lida com uma pessoa, sim, que é insegura e que pode até mesmo ser traumatizada no emocional por alguma questão do passado, tá? E isso cria, sim, bloqueios emocionais, tá? E além do lado que eu te falei, não é a pessoa que vai, às vezes, pressentir ou desconfiar de alguma coisa e ficar à vontade para falar sobre isso, vai se fechar. E nessa de se fechar é onde você pode estar justamente com a dúvida que você está para ter chegado aqui nessa consulta comigo. Ou seja, será que a pessoa perdeu o interesse ou desistiu por ter dado uma recolhida, uma esfriada? Não, não foi isso, tá? É realmente por uma questão de não se sentir à vontade por alguma coisa. E aí é aquele alguém que tira o time de campo, muitas vezes até para poder observar, né? E se certificar, poxa, será que era isso mesmo que eu pensei? Então pode ser alguém muito nesse comportamento também defensivo em alguns momentos, tá? Eu acho que vai chegar uma hora entre vocês que isso vai ter que ser conversado, talvez você tenha que abordar, falei, aí meu filho, né? O que está acontecendo? O que está pegando? Por que tu tá nessa, né? Então, vai, abre o jogo aí. Você está com medo do quê? Você está se preocupando com o quê? Você está desconfiando do quê? Vamos ter que negociar os termos aqui, né? Eu acho que em algum momento vai ter que rolar esse assunto entre vocês partindo de uma abordagem sua. Olha, mas não agora. Agora é hora de você deixar rolar um pouquinho, né? O principal você soube. Não é alguém que perdeu interesse, gosta muito de você. Sim, existem intenções aqui de um relacionamento, mas é alguém que pensa que as coisas precisam ir devagar, tá? É isso, gente. Aí você fala, ah, meu Deus, né? Eu tô querendo viver hoje, a vida acontece agora, não é depois. Aí você vai ter que, né, trabalhar aquela boa e velha paciência que você vai chegar à conclusão do quanto vale a pena baseando-se no seu sentimento, tá? Aí é com você o negócio, eu te dei todas as informações aqui pelo tarô e pelo baralho cigano. Antes de você ir embora, você que está comigo no Olho de Tigre, vamos ver uma mensagenzinha do baú aqui para você. Algo mais na sua consulta de hoje. Liberte-se do passado, da rigidez de pensamentos. Deixe para trás conceitos ultrapassados, rígidos e supérfluos.
Isso é fundamental para o caminho da felicidade. Então, aqui é uma mensagem para você, tá? É para o seu aspecto pessoal, é como você entende que essas palavras podem se encaixar no seu momento de vida. Você está precisando se libertar do passado? Tem aí algumas assombrações, tem alguns fantasminhas do passado que ainda te perturbam, né? Você está com seus pensamentos rígidos em algum aspecto, está precisando flexibilizar, né? Considere isso, deixar para trás conceitos ultrapassados, rígidos e supérfluos, tá? Ou seja, a mensagem que veio do baú aqui para você está te pedindo mente aberta, né? Você buscar novos pontos de vista sobre a vida, isso é fundamental para o caminho da felicidade. Novas percepções, tentar coisas diferentes, tá? Então, fica a dica aí para você, beleza? Agora a gente recolhe para trocar a pedrinha. Deixa aí nos comentários para me dizer, né? Quanto você sentiu que o tarô conversou com você hoje. Sempre é muito bacana de você dar esse feedback, interagir comigo. Tá mais difícil de eu passar respondendo, deixando coração nos comentários como eu fazia antes, porque desde que eu comecei a trabalhar aqui os nossos mantras diários, ou quando eu trago uma vela, né, e tenho aqui um momento de conexão a mais e eu proponho uma atividade para vocês nos comentários, é muita gente, né, escrevendo aqui, mas quem tiver alguma dúvida pode me seguir lá no Instagram, manda uma mensagem lá, Lunação Esoterismo, tudo junto, tá bom? E antes de você ir embora, realmente de vez, deixa um coraçãozinho aqui, numa cor, a gente tá com olho de tigre, eu não sei se vai ter um coração marrom aí, deixa o preto, vai, se você participou aqui, beleza? Agora vamos trocar, vamos trazer a Amazonita. Então, agora sim, a Amazonita. E aí você que vem participar comigo na segunda opção pode deixar um coraçãozinho verde aqui, certo? Só dar um gole na água pra gente começar. Vamos nessa, então, primeiro os arcanos maiores, o tarô, né, com os maiores, e aí detalhados com os menores, e na sequência a gente parte pro baralho cigano. Bora lá, arcanos maiores para você, na segunda opção da mesa hoje comigo. Ele ou ela perdeu o interesse, desistiu, o que pensa a respeito de vocês dois? Partiu ficar sabendo, né? Mago, eremita e enforcado são suas cartas aqui, tá? Bom, o mago traz um poder de ação, traz, né, a ideia de alguém que vê um caminho aí entre vocês, tá? E é uma pessoa que tem capacidade para agir, para fazer acontecer, para criar mais momentos, né? Então o mago sinaliza grandes possibilidades que este alguém considera com você, portanto eu já vou te falar. Não desistiu, não perdeu o interesse, tá bom? Mas a gente tem eremita e enforcado. Esses dois arcanos maiores trazem indícios muito fortes de alguém que acredita que não é o momento certo entre vocês, tá? Então, o eremita vai falar da pessoa que deixa para depois certas atitudes que esse mago pode ter. É a pessoa agindo na cautela, na prudência, na sabedoria, alguém que entende que por algum motivo não é hora de apressar o passo com você, tá? E esse enforcado traz aqui um pensamento dele ou dela de que existe alguma coisa errada, alguma coisa que vocês estão precisando perceber juntos, né? Ou tratar antes de dar um próximo passo, tá bom? Então, as coisas podem estar muito nesse pé aqui entre vocês, no enforcado. Chegou aqui, travou, estagnou, não está rolando, né? Aí, esse eremita pode simbolizar o seu sentimento de solidão,
nesse momento da pessoa que não está recebendo a assistência. Aí você já está, de repente, preparando aquela frase lá, se liga aí, ser de luz, porque quem não dá assistência abre espaço para concorrência. Vai falar que você não está meio nessa aí já, né? De repente, pensando em fazer um ciúme, né? Dar uma cutucada aí no negócio para ver se anda. Talvez você esteja nessa vibração do eremita. Realmente a pessoa que não está recebendo assistência, né? Porque o eremita vai ter esse lado também, né? Do ser de luz ali que dá uma isolada e não está se colocando em contato, apesar de ter um potencial para agir aqui, né? O mago, então já te falei de cara, não é a pessoa que desistiu, só acha que não está na hora, está sendo prudente com você, acha que tem alguma coisa errada, que tem que ser tratado. De fato tem, ou às vezes isso são preocupações infundadas? Vamos saber disso, vamos detalhar as cartas para você agora, né? De repente tem mesmo alguma coisa que vocês precisam resolver juntos, ou pode ser a pessoa que, né, vê muito problema onde não tem também. Você tem essa sensação? Me conta aí nos comentários. De lidar com alguém que fica inventando problema, fica vendo minhoca onde não existe e aí criando dificuldades desnecessárias, né? Muita gente pode se identificar com essa ideia nesse momento. Fala, ele é assim mesmo, ou ela é assim mesmo, fica criando dificuldade, não facilita as coisas, né? Então, dá aquela enroscada onde não precisava dar. Pois é. Vamos ver. Bom, ali junto com o mago veio um valete de paus, tá? E essa carta mostra uma pessoa inspirada para seguir com você, vendo realmente um caminho que vale a pena, tá? E considerando as atitudes. Então, não é alguém que descartou viver com você o que vocês podem experimentar juntos. É alguém que vê realmente um caminho, tá? Entende que se vocês passaram por um problema, inclusive vocês podem recomeçar. O mago pode marcar um novo ponto de caminhada aqui entre vocês, tá? E a pessoa que mesmo de repente estando um pouco afastada de você, está pensando bastante em você, né? Então a gente vê muito a ideia de uma pessoa prudente, cautelosa, né? Querendo dar um passo de cada vez ali, para não afobar as coisas, né? Agora, com os arcanos menores, a gente tem esse detalhamento que traz elucidações. Então, por que é a pessoa deixando certas coisas para depois, na prudência, no ritmo mais lento aqui do eremita? Que é um arcano de lentidão, sim, tá? Ele fala da paciência, da prudência, de querer agir na hora certa, né? Porque, olha só, o 10 de paus que veio com o eremita mostra uma pessoa nesse momento sobrecarregada, tá? Então isso é importante você entender. E o naipe de paus vai apontar muito também para questões relacionadas a trabalho, tá? As atividades do dia a dia. Então, aqui vai um ponto importante. Se você tem diante de si aí alguém que fala que às vezes não dá para sair, não dá para, ou que está cansado, ou não sei o quê, porque é muito trabalho, então é mesmo, tá? Não é conversinha, não é desculpinha, não é a pessoa mentindo para você, para te despistar, para ir, né, com outra ou com outro. Não, realmente nós temos uma pessoa sobrecarregada nesse momento, enfrentando problemas. Tem um indício muito forte de que são questões profissionais aqui, mas podem ser assuntos familiares, por exemplo, enfim, seja lá como for, né? Nós temos uma pessoa enfrentando muita coisa ao mesmo tempo aqui. Então, isso coloca alguém na situação, na posição de deixar um pouco para depois, a parte afetiva, tá? Aqui, no enforcado agora detalhado com o arcano menor também, que veio com o 9 de copas, a gente fecha um pouco melhor essa questão para você. Por quê? O enforcado vai mostrar as coisas aqui num stand-by entre vocês. Então, alguém que colocou um stand-by, pausou o filme lá, sabe? Ali estava rodando o filme entre vocês e tal, chegando na melhor parte, foi o ser de luz e tum, pausou. Depois a gente continua. Aí você fala, ô, que vai pausar para lá, vamos dar o play aí, vamos nessa, né? Só que o ser de luz está sobrecarregado, não está em condições de fazer o que tem para ser feito agora, digamos assim.
para dar um andamento no que tem para ser dado, né? Então, deu um pause aqui, ó, stand-by, enforcado entre vocês, alguém deixando para depois, adiando situações a dois, tá? Mas quer estar com você. É alguém que gosta de você, tá? Sente que as coisas valem a pena. Esse 9 de copas retrata isso, a satisfação, o sentimento de boas escolhas, nesse caso, no campo afetivo, tá? Então alguém que sabe que vale a pena viver com você, quer estar com você, não desistiu, né? Então esse enforcado, agora a gente entende melhor com o arcano menor que foi combinado. Não é exatamente um problema entre vocês, assim. É a fase da vida, é o momento pelo qual ele ou ela está passando, que é de muitas responsabilidades, é de muita coisa ao mesmo tempo, é a pessoa sobrecarregada mesmo e que precisa se retirar um pouquinho, tá? O eremita, né? E aí o enforcado mostra essa pausa, esse stand-by, né? Mas alguém querendo esperar o momento certo para viver isso daqui com você, que é a satisfação no campo afetivo, com as emoções fluindo, né? É a pessoa que entende que há mais para vocês viverem juntos, quer estar mais com você, mas não está na hora certa para isso, tá? E eu acho até que existe uma certa frustração aqui. Não só sua, acredito que sua com certeza, né? Se você está aí com esse sentimento de alguém que possa ter perdido o interesse ou que tenha desistido de você. E vimos que não é o caso. Então, né, você já tem aqui uma certa injeção de ânimo aí, né, nesse sentido. Agora, a frustração que eu falo é do ser de luz que você está mentalizando, tá? É dele ou é dela. Por quê? Acredito que o que as cartas mostram aqui apontam para nós alguém que gostaria de poder estar mais com você, mas que não pode agora. Tem que deixar para depois certas coisas, tá? E eu acho que é alguém que vai gostar muito da sua compreensão para isso, vai buscar a sua compreensão e vai apreciar se você puder compreender, né? Que não pode estar com você nesse momento. E aí eu vou dizer, se você de repente tem achado que a pessoa está inventando, tá, né, com desculpas e você acaba forçando a barra, aí é a pessoa que sai fora. Por quê? Já te falou e não vejo a pessoa aqui criando embates, né? Olha, já te falei, vou falar de novo, é assim. Não, veja a pessoa que já falou. Se você entendeu, sorte sua. Se você não entendeu, a pessoa sai, tá? Então, dica para você agora, não vale a pena você forçar a barra, porque você está diante de alguém que realmente não está na fase certa para uma entrega afetiva, para fazer acontecer no amor. Vontade tem, querer estar com você, quer, tá? Existe sentimento para isso. E a gente não vê a pessoa omissa aqui. O mago não é omisso, mas depende de quando ele pode agir. É o mago com a sabedoria do eremita também, identificando a hora certa para as coisas. Se a vida está tumultuada aqui, então não é a hora certa, beleza? É alguém que encontra inspiração em você para essa ação do mago, mas na ocasião que for mais propícia, tá? E às vezes a vida é assim mesmo e fazer o quê? Nem tudo é como a gente quer e na hora que a gente quer, né? Tem vezes que é assim, as coisas são como nós queremos, mas não no nosso tempo. E é exatamente o seu caso aqui, tá? Existe correspondência, vejo ligação emocional, vejo um caminho entre vocês, no tarô apontando isso aqui, mas não agora, beleza? Então, vamos colocar o baralho cigano para passar mais ideias. Duas linhas, então, do baralho cigano pra gente. Olha a primeira linha. Aliança, lua e árvore. Galera, cartas lindas aqui, né? Então, assim, é alguém que perdeu o interesse, que desistiu de você, o que você acha? Com tudo que eu te falei até agora, e aí se a gente bate o zóio na aliança aqui, ó. Isso mostra, gente, perda de interesse ou desistência? Não. Mostra uma pessoa muito ligada a você.
A aliança fala por si só no baralho cigano, né? Muita gente gosta do baralho cigano porque vê as imagens e já entende o caminho que as coisas estão pegando ali para a resposta, né? Então existe essa energia entre vocês, né? E alguém que pensa que vocês têm tudo para se dar bem juntos, mas na hora certa, tá bom? Não é a pessoa no melhor da vida agora para fazer acontecer a dois, não. Gosta de você? Existem sentimentos suficientes para uma atitude posteriormente? Já vimos que sim, aqui no 9 de copas. E isso está de novo na lua, que fala muito do lado emocional, que esse alguém experimenta com você. Assim como a lua vai falar sobre a pessoa que sabe das suas qualidades, né? Que reconhece o valor que você tem. Então não é a pessoa que te desvaloriza, sabe? Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque, sabe, assim, tá todo mundo sujeito. Às vezes alguém não tem a atitude conosco que nós esperávamos e a gente já toma isso como ofensa, né? É pessoal, atingiu o meu ego, né? Me desvalorizou. Cuidado, não foi isso, tá? Por que que eu tô falando para você ter cuidado? Porque de repente você vai ter uma reação negativa que não precisava ter. Não é a pessoa te desprezando aqui, não. Vimos isso, é a pessoa que está sobrecarregada, tem muita coisa acontecendo na vida. É alguém que não está conseguindo priorizar um relacionamento, tá? E aí se deu aquela retirada, se deu aquela esfriada, né? Isso mostra a pessoa que assim, não está querendo conduzir as coisas de qualquer jeito também com você. Dá para te falar isso, tá? Porque a carta da aliança mostra aqui uma postura de comprometimento, de alguém que vai identificar a hora certa para agir do jeito certo, e não para, deu uma brecha aqui, então vamos lá, né? Vamos fazer um negócio rapidinho aqui, e depois eu saio fora e deixo ela na saudade ali mesmo, e cada um com seus problemas, sabe? Então, assim, aí você ia falar, safado, só usou meu corpinho, né? Então, não. Não é assim que nós vemos a coisa, né, entre vocês. Não é assim que o tarô e o baralho cigano está mostrando alguém agindo com você. Existe uma postura comprometida, existem intenções. É a pessoa que encontra inspiração para buscar algo para viver ao seu lado, mas realmente não é o momento, tá? A lua mostra então mais coisas boas e a árvore traz uma ideia. Árvore com aliança, gente, quando essas cartas aparecem juntas no baralho cigano, elas falam muito sobre intenção de relacionamento, sobre alguém que quer viver algo mais sério. Por quê? A aliança já aponta para isso, é autoexplicativo, né? E a árvore, ela é uma carta do progresso, é a carta que sinaliza longevidade. A árvore tem raízes, ela cresce, gera frutos, então é esse simbolismo que está aqui, né? Isso sugere uma busca por algo que possa prosperar, sabe? E como que a gente alcança a prosperidade? Com a continuidade. Ninguém prospera de galho em galho, fazendo um pouquinho daqui, um pouquinho dali, né? Não, é quando a gente firma a energia e trilha um caminho para conquistar coisas boas ali, neste caminho, seguindo uma linha reta. Então eu vejo alguém que pensa assim com você, né? De que pensa que vale a pena e que as coisas precisam ser feitas do jeito certo. E para ser feitas do jeito certo, vai ter que ser na hora certa, para que não seja na hora errada, de qualquer jeito, tá bom? Então fica essa ideia. Vamos pegar mais cartas aqui, fechando a sua leitura. Raposa, nuvens e cachorro veio aqui. Bom, isso vai mostrar para nós o quê? A cautela da raposa, tá? A mesma cautela que já estava no eremita. Por quê? É a pessoa sobrecarregada, então assim, procurando agir com sabedoria, não querendo apressar o passo, não querendo fazer promessas agora que não pode cumprir, tá? É a raposa, a pessoa que age com cautela, que identifica o momento certo para aproveitar uma oportunidade. E é a raposa que sabe que está diante das nuvens aqui agora, né? Então é um momento de indefinições, que gera tensões, é um momento de preocupações que estão relacionadas a esse 10 de paus, né? Onde nós vimos a pessoa sobrecarregada aqui, olha, certo? Então, é a pessoa indo com calma, deixando cada coisa para o devido tempo entre vocês. É alguém que está diante das nuvens, uma fase tensa da vida, onde preocupações estão aqui. Isso gera ansiedade, então não é só você que sente isso, tá? Vemos esse sentimento também acompanhando aqui a pessoa que você mentalizou.
a ansiedade de querer resolver as coisas para viver o que se quer viver, tá? E o cachorro vem falar da ideia de alguém que realmente quer participar mais da vida com você. É uma energia de companheirismo que tem tudo a ver com a aliança que veio aqui no seu baralho cigano. Então é uma pessoa que quer estar mais com você mesmo, mas agora não pode. E se não pode, se não dá, não dá, né? A vida é assim, como eu falei antes. Certas coisas não são como nós queremos ou no tempo que desejamos, né? Temos que saber esperar a hora certa para as coisas. Então, qual é a grande dica aqui para você? Agora você tem as suas respostas. Não é alguém que perdeu interesse. É alguém que pensa que vocês têm um caminho juntos para trilhar que vale muito a pena. É a pessoa com o pensamento de viver algo mais sério com você. E para viver esse algo mais sério é agir do jeito certo, na hora certa. Então essas são as suas respostas. Olha, aqui tem muito para acontecer então, beleza? E a grande dica para você é a seguinte: não queira apressar o passo, não tome como ofensas algumas atitudes que não são as que você esperava agora. Não é pessoal, não é alguém mentindo para você, tá? Então, por que eu falo para você não querer apressar o passo, não querer forçar a barra? Porque às vezes você se invoca, você está na sede de viver essa situação, né? E você parte para o tudo ou nada, achando que vai ganhar no grito e perde. E aí fica sem, né? Porque realmente é a pessoa que agora não consegue te entregar o que pode, tá? O que tem para ser entregue em termos emocionais. É a pessoa que não se afoba aqui, é o eremita, busca agir com sabedoria, é a pessoa prudente para não colocar a perder certas coisas só por tentá-las vivê-las no momento errado. Saber a hora certa para cada coisa muitas vezes é a chave, né, de realizações na vida. E aqui eu acho que é alguém que tem um pouquinho dessa sabedoria, tá? Todos nós somos aprendizes, todos nós somos falhos, né? Mas nós temos também as nossas virtudes, as nossas qualidades. Eu acho que uma qualidade da pessoa que você mentalizou é a de agir com prudência, é a de não querer ir na base da pressa, da afobação, ou fazer promessas que não pode cumprir, ou às vezes estar com você, né? Só para fazer a sua vontade de alguma forma, mas depois sumir, sabe? Uma pessoa mal intencionada faria isso, como eu te falei, né? Deu uma brecha, vamos lá e pumba, e no outro dia te deixa na saudade. Você queria mais e não tem. Por quê? É a pessoa que não pode dar uma continuidade com você agora. Então acho que não é alguém querendo causar esse tipo de constrangimento, tá? Então essas são as respostas e a dica para você, saber esperar, né? O que vai te ajudar a saber esperar, a ter essa paciência? O seu sentimento. Você sabe o quanto você gosta, você sabe o quanto você quer ter essa pessoa ao seu lado. Esse vai ser o seu termômetro para esperar o momento certo para as coisas, né? O principal para você se colocar nessa linha de pensamento é saber que não se trata aqui de alguém que desistiu de você, né? Há reciprocidade, então tem correspondência afetiva aqui, ou seja, você não está nessa sozinha ou sozinho, não é em vão, né? Você não está querendo criar uma situação aqui para viver que é só da sua cabeça. Realmente existe uma conexão, tá? Então é assim que é o negócio. Agora vamos pegar um cartãozinho aqui do baú para te passar uma mensagem, algo mais no seu dia, na consulta de hoje comigo. Uma mensagem para você, tá bom? Então, respira fundo agora aí, e aqui pode ser a espiritualidade falando com você nessa hora. Olha, pare, reflita, não é este o caminho. Revise suas ações, conceitos e atitudes. Verifique se não está agindo com inflexibilidade, descrença, impulsividade. Olha só, então o que vem aqui do baú para você é um pedido para você repensar algumas coisas na sua vida, um pedido para você ir com mais calma, para você evitar atitudes impulsivas, intempestivas, né? Quando a gente não organiza a ideia, quando a gente não pensa antes de agir, quando a gente sai atropelando tudo, então você tem que evitar essas coisas, tá bom? Porque esse comportamento vai te prejudicar no amor e pode te prejudicar em outros assuntos também, tá? Então você está precisando parar, refletir. Quando a mensagem que vem aqui fala que não é este o caminho, não significa que você está querendo viver coisas que são erradas para você, mas significa que você está fazendo algumas coisas do jeito errado, tá? Então é o jeito de fazer que precisa ser
repensado. Aí é que as suas ações devem ser revisadas, né? Para você verificar, para você concluir, ter mais clareza mental. Se não está sendo uma pessoa inflexível, querendo só as coisas só do seu jeito, muitas vezes, né? Muito na base do ego, sem se colocar no lugar do outro, sem compreender as questões do outro, né? Veja se você não está sendo uma pessoa descrente, olha o que está aqui também, olha, verifique se não está agindo com inflexibilidade, descrença e impulsividade. Três pontos muito importantes aqui, né? Você precisa ser então uma pessoa mais flexível, uma pessoa que tem mais fé, sabe? Vai dar certo, mas a gente tem que saber esperar por certas coisas, né? Não pode ir na descrença, porque a descrença faz a gente sair chutando balde, nos torna impulsivos, né? A gente sai atropelando tudo, porque é apertar o F, quer saber? Vou chutar o balde, vou sair na base do moche, dando, né? Bicuda para lá e para cá, e assim a gente não resolve nada na vida, né? É tiro no pé. Então cuidado com essas coisas, revise realmente aí as suas ações, os seus conceitos, as suas atitudes. Hora de parar para pensar um pouquinho, para meditar, tá bom? No jeito como você está buscando o que você quer na vida. Aí você fala, nossa, isso aí foi uma porrada, né? Às vezes será que foi um Exu? Será que foi uma pombagira? Será que foi uma entidade de esquerda? Lembra que eu falei? Muitas vezes o que vem dali é a sua espiritualidade falando com você. Ó, o que veio aqui muitas vezes não são coisas fáceis de a gente ouvir, mas são extremamente necessárias e nos ajudam pra caramba. E é isso que Exu e Pombagira faz, né? Por isso que eu falei, será que veio uma força de esquerda nessa hora? Pegar no seu pé, puxar a sua orelha aí? Ó, então, né? Eu acho que é pro seu bem. Valoriza essas palavras, tá bom? O que veio para você do baúzinho aqui. Galera, então, assim, eu acho que essa leitura te trouxe uma calma, te trouxe compreensão, né? Deu uma estabilizada aí na energia que de repente estava em ebulição para você, né? Te ajudou a entender que existe sentimento, existe caminho, esperar o momento certo, tá? A gente tem que desenvolver isso, não tem outro jeito. É assim que a gente aproveita melhor a vida, aproveita melhor o que tem para acontecer, certo? Deixa aqui nos comentários, então, como você se sentiu com essa leitura. Me conta se te acalmou, se abriu a sua mente, né? Se te trouxe a compreensão que você veio buscar, se afastou preocupações, enfim. Me conta, qual foi o seu sentimento ao participar hoje comigo aqui? O seu feedback é sempre muito legal, sempre muito importante para mim, né? E lembra, se você participou dessa leitura, e agora sim, né? Se você ainda não havia deixado ainda o coraçãozinho verde, segundo a escolha da sua pedrinha, e você curtiu a leitura, hora de deixar nos comentários aí, manda um coraçãozinho verde, né? Até para combinar com a força de Oxóssi que está aqui na minha camiseta. Aliás, que Oxóssi nos abençoe, então, né? O provedor, o orixá da fartura, que não nos deixa faltar nada e que também nos ensina sobre a importância de irmos atrás para realizar os nossos sonhos. Oxóssi, o caçador, aquele que não espera nada chegar. E a gente tem que se espelhar nessa força também, né? Desse grande orixá para a gente ir atrás do que a gente quer. Mas ir atrás com estratégia, não sair atropelando as coisas, né? Esse é o segredo da vitória, galera. Então, comenta aí, manda o coraçãozinho verde, deixa o like no vídeo se você ainda não deixou, se inscreve se você ainda não se inscreveu. Vamos lembrar da meta do canal, que é a dos 100 mil inscritos. Conto muito com vocês, com esse apoio para chegarmos nessa meta. Você me ajuda a ajudar mais pessoas, ativa o sininho para ficar sabendo de próximos vídeos do canal, a sequência desse trabalho. E vai lá para o Instagram comigo, Lunação Esoterismo tudo junto. Muitas vezes, se você quer me perguntar alguma coisa, pode ser mais difícil de eu te responder nos comentários aqui, porque é bastante gente escrevendo aqui. Então vai lá no Instagram, me adiciona, manda uma mensagem lá eu te respondo. Beleza? Fico por aqui, gente. Gratidão pela presença. Um beijo, um abraço e até a próxima.